Romanos capítulo 1, verso 8 ao verso 17. Vamos ler inicialmente o versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Como nós falamos, meus irmãos, no domingo passado, nós não sabemos muito bem como se deu o estabelecimento dessa igreja de Roma, como ela foi fundada e por quem foi fundada. Há alguns relatos que as pessoas fazem naqueles primeiros séculos, ainda não algo não muito exato, mas que talvez a formação da igreja foi aquele grande momento em Atos capítulo 2, com o Pentecostes, a pregação do evangelho, e que as pessoas voltaram para Roma e ali se formou a primeira comunidade de uma igreja adorando o Senhor. O fato é que Paulo, ele diz que não esteve com a igreja, isso no final da carta ele menciona. Ele até nas saudações, ele menciona alguns dos nomes de pessoas que ele conhecia, mas a igreja como um todo ele não conhecia. Ele vai dizer isso no final da carta aos Romanos, no capítulo 15. Ali temos a cidade no centro do império, o império que domina praticamente todo o mundo, o império que venceu o domínio de Alexandre o Grande, o Império Grego, e estabelecer uma igreja em Roma é algo muito estratégico, é algo importante para o cristianismo. Já há uma comunidade e Paulo se preocupa agora em ministrar a essa comunidade, em ensinar a essa comunidade sobre o evangelho para fortalecer aqueles irmãos. A carta não trata nenhum problema específico de conflito. Há certamente no capítulo 14 e 15 algumas instruções de como eles deveriam lidar com a questão da comida sacrificada aos ídolos. Também há umas questões, umas dúvidas que pairavam sobre várias igrejas sobre se eles deveriam respeitar a autoridade romana ou não, e ele se dedica a isso a falar no capítulo 13. Mas, de modo geral, nós podemos falar que a carta aos Romanos é escrita para fortalecer a igreja do Senhor, e é exatamente o que ele vai falar na sua introdução, quando ainda estamos na sessão introdutória do verso 1 ao verso 17. No verso 1 ao verso 7, nós vemos que ele passou por 3 temas. Ele fala sobre a sua vocação, Deus o vocacionou. Ele faz alusão a Atos capítulo 9, quando Deus o salvou e chamou para ele ser um apóstolo, separado para pregar o evangelho, sendo representante do evangelho do Senhor. Ele descreve um pouco sobre o que é o evangelho. Foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento sobre o descendente de Davi. O evangelho fala sobre a vinda desse descendente que assume a natureza humana, morre e ressuscita. De fato, essa é a mensagem do evangelho, a mensagem que mostra a vitória sobre a morte. E ele também fala sobre os seus leitores. Ele fala como eles são amados de Deus, como eles são chamados pela graça para viverem como igreja, serem santos, e também são chamados para serem vocacionados, para servirem ao Senhor. Ele fala sobre sua vocação, ele fala sobre o evangelho e ele fala sobre seus leitores. Nessa segundo movimento da sessão introdutória, verso 8 ao verso 17, ele volta a transitar sobre esses 3 temas. Agora, de modo invertido, ele vai começar a falar sobre os seus leitores, mas ele vai transitar sobre esses 3 temas. Em primeiro lugar, do verso 8 ao verso 13, sobre os seus leitores, verso 14 ao verso 15, sobre a sua vocação, e o verso 16 e o verso 17 sobre o evangelho. Não apenas uma repetição, não é uma apresentação redundante daquilo que ele já disse até o verso 7, mas nós vamos verificar que a cada tópico ele vai retomando e avançando no seu ensino para estabelecer aquilo que ele vai expor, que de fato a série de ensinos em uma ordem lógica que vai ser estabelecida se inicia a partir do versículo 18. Verso 8 ao verso 13, ele vai falar sobre o seu desejo, como os leitores estão no coração de Paulo e como ele tem o desejo de visitar essa igreja, a igreja de Roma. Nós já lemos o verso 8 que diz que ele dá graças a Deus, porque ele tem ouvido falar da fé desses irmãos da igreja,
ainda que ele não conhecia face a face, mas todas as pessoas iam a Roma trabalhar, fazer comércio, ali era o centro comercial do mundo, e as pessoas voltavam com notícias sobre a igreja, e elas falavam da firmeza da igreja. Anteriormente ele falou sobre questões que aplicam-se a todos os crentes. Os crentes são chamados, são amados, são chamados para ser santos, são vocacionados, mas agora, a partir do verso 8, ele quer tratar algo específico sobre a igreja de Roma. Precisamos, à luz da Escritura, entendermos algo das dificuldades do primeiro século. Alguns dos irmãos, como diz lá em Atos capítulo 18, que Priscila e Áquila estavam ali em Roma e eles foram expulsos. Temos um registro histórico no segundo século que ali menciona que os cristãos foram expulsos de Roma porque eles estavam causando perturbação. Os judeus estavam incomodados com boa parte da igreja, era formada de judeus convertidos ao cristianismo, e eles denunciavam continuamente ao Império Romano os judeus para que aqueles judeus cristãos fossem expulsos. Aquela comunidade é expulsa, e Priscila e Áquila é expulso também em Atos 18. Em Hebreus capítulo 10, os estudiosos entendem que quando se menciona que algumas pessoas perderam os bens, a carta aos Hebreus foi escrita para a comunidade que estava em Roma, para depois ser lida por todas as outras igrejas. As pessoas foram expulsas de Roma e foram tomados todos os seus bens, suas casas, seus pertences, eles tiveram que sair sem nada. Depois, o novo imperador, o edito, que é o edito do imperador Cláudio, ele cai e o novo imperador permite o retorno dos cristãos para Roma. E é esse cenário que se encontra a carta aos Romanos. Os irmãos estão ali, eles não estão acovardados. Eles estão firmes na fé e, de fato, Paulo está ouvindo a fé deles. Ele não conhece face a face, ele quer ensinar esses irmãos, mas ele aprecia. A carta inicia com esse tom de elogio, porque Paulo ouve a igreja no centro do perigo do Império Romano e esses irmãos estão firmes no Evangelho. Verdade que esse cenário não vai ser o mesmo cenário em várias cidades do primeiro século. Quando nós chegamos nas 7 cartas que são escritas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, nós temos o relato de que algumas igrejas estavam se corrompendo, porque para participar, para você vender e lucrar muito no Império Romano, você deveria participar de sindicatos. Para você poder colocar lá a sua mesa, a sua tenda e colocar os seus produtos para vender, você teria que se filiar a um sindicato. E para se filiar a esse sindicato, você deveria participar dos rituais de sacrifícios ao imperador. E lá o Senhor Jesus fala sobre uma determinada Jezabel, ou outro que é chamado de Balaão. São esses que diziam, não tem nenhum problema, nós podemos participar dos rituais do Império Romano e podemos continuar a ser crentes. As igrejas, com o passar dos anos, nós estamos lá em Apocalipse, ano 95, em torno disso, as igrejas estavam se corrompendo, mas esses irmãos, eles estão firmes. Eles estão no sede do Império, eles já passaram por lutas, e a fé deles é espalhada por todo o mundo, porque eles estão firmes no Senhor, eles não estão fraquejando com covardia, mas eles não negam os princípios da fé, mesmo diante dos perigos. Precisamos, como adultos, repensar o quão valioso é quando nós cantamos a história de Daniel para os nossos filhos. Nós cantamos, contamos, narramos a história do vigor de Daniel, como Daniel ele foi um homem piedoso a Deus. Nós ensinamos isso no departamento infantil, porque Daniel não titubeou diante do perigo, da proibição que não poderia orar, e como consequência ele foi colocado na cova dos leões. E nós narramos isso aos nossos filhos, mas nós, muitas vezes, nos nossos dias, nós nos acovardamos, com medo de perder o emprego. Não é nem uma cova dos leões, é apenas o emprego. Nós nos acovardamos diante dos temores dessa vida, porque me parece que os nossos filhos eles vão perceber, à medida que eles forem crescendo, a incoerência do nosso discurso, se nosso coração não estiver firme no Senhor. Paulo dá graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. E ele passa agora a expressar no verso 9 e verso 10 o seu desejo de estar com os irmãos da igreja de Roma. Pois Deus, a quem sirvo, é meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha,
de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum tempo, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Paulo, ele foi mudado completamente, porque a descrição que ele fala sobre o seu passado é que ele servia a Deus na carne, os elementos da carne, os elementos visíveis da lei, aquela estrutura legalista dos judaizantes, dos judeus, fariseus. E quando ele sempre usa essa terminologia que é comum também na carta aos Gálatas, dizer que ele serve a Deus em espírito, é que ele serve a Deus de coração, verdadeiramente, não apenas olhando para os aspectos exteriores, mas o seu coração teme a Deus e ele serve a Deus no Evangelho do Filho de Deus. Há muitas maneiras, meus irmãos, e há muitos movimentos em que pessoas servem a Deus. Em nome de Deus, nos dias de hoje, pessoas colocam bombas nos corpos e vão matar outras pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus, várias atrocidades, várias perversidades foram feitas na história da humanidade. Em nome de Deus, muitas pessoas apoiaram o movimento do nazismo. Em nome de Deus, as maiores perversidades foram feitas, mas Paulo ele quer destacar: eu sirvo em nome de Deus no Evangelho do seu Filho. É naquilo que está revelado nas Escrituras. O ponto não é o quanto nós dizemos que cantamos ou vivemos para Deus, mas o quanto nós fazemos isso em harmonia ao Evangelho do seu Filho. E ele menciona que Deus é testemunha. Geralmente as Escrituras não têm essa ênfase. A palavra dos apóstolos, a palavra dos autores bíblicos, eles falam o que fazem. E esporadicamente eles convocam Deus como testemunha quando eles querem mencionar algo atípico. Era algo atípico a uma igreja que nunca tinha visto Paulo face a face imaginar que todos os dias, quando Paulo orava, ele sempre estava orando, pedindo a Deus para visitar essa igreja. Para realçar essa verdade, ele convoca Deus como testemunha para dizer: eu estou temendo isso, não é aleatoriamente, não é para agradar vocês, de fato eu convoco Deus como testemunha. Eu tenho orado para estar com vocês todos os dias. Ele tinha a igreja no seu coração, ele orava pela igreja, ele estava preocupado intensamente para estar com aqueles irmãos. Mas ele sabia que ele dependia da soberana vontade de Deus, e ele diz que a sua oração é para que Deus abrisse uma oportunidade. Em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade para visitá-los. Essa carta é uma carta singular. Talvez é a maior polêmica da carta, gira em torno do capítulo 9, 10 e 11, quando se trata sobre a soberania de Deus. Aquele que descreve que Deus é soberano para escrever a história, para determinar cada um dos atos da história, é aquele que se derrama a Deus em oração e pede ao Senhor uma oportunidade para visitar a igreja de Roma. Na oração, meus irmãos, nós não temos o entendimento de todas as coisas, do que vai acontecer na nossa vida. Mas a oração é exatamente o meio de graça onde nós vamos suplicar, se for da vontade de Deus, para que nós possamos fazer aquilo que nos parece ser algo bom, algo lícito. Paulo não sabe do seu futuro, nós vamos pensar mais adiante um pouco o que aconteceu de fato com a vida de Paulo. Mas Paulo não sabe e ele está orando ao Senhor: Senhor, se for da tua vontade, abre uma oportunidade, me dá uma oportunidade que até agora eu não tive, para eu ir para aquela igreja para pregar o Evangelho. O propósito é estabelecido no verso 11 e 12, porque ele diz: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Esse é um ponto muito importante. Esse repartir com vocês o dom espiritual é o que ele já mencionou nos primeiros versículos. Ele foi vocacionado por Deus com o dom de ser a habilidade de pregar o Evangelho. Ele recebeu o Evangelho, ele é apóstolo e agora ele quer repartir esse Evangelho pela pregação da palavra. Esse é o dom espiritual que Paulo está falando. Ele quer estar com a igreja que é elogiada, perceba, não é a igreja que está sendo conhecida como irmãos que estão fraquejando. Pelo contrário, eles são irmãos vigorosos, irmãos que estão sendo elogiados, mas o Evangelho, meus irmãos, ele não é apenas para a conversão. Paulo escreve esses 16 capítulos que são descritos como
a carta mais marcante do Novo Testamento, ele escreve para fortalecer uma igreja que é elogiada, uma igreja que serve a Deus com intensidade e vigor, uma igreja que é abençoada, mas é uma igreja que precisa, como cada um de nós, aprender do Senhor. Quem de nós não precisa mais conhecer do Senhor, da sua riqueza, da sua glória? Quem de nós é tão fortalecido ao ponto de ignorar a palavra do Senhor que diz: aquele que está em pé, cuidado que não caia? Todos nós, meus irmãos, precisamos de ser fortalecidos. E ainda que Paulo está elogiando aquela igreja, ele diz: eu quero estar com vocês para fortalecer vocês pelo dom espiritual, pela pregação do Evangelho, para que vocês sejam fortalecidos. Ele sabe o que o Evangelho ele vai causar no coração da igreja. Quando nós debulhamos, quando nós vemos as minúcias dos detalhes sobre os ensinos da glória de Deus, nós somos fortalecidos. A palavra nos alimenta, a palavra nos nutre, a palavra nos traz uma perspectiva mais clara sobre a glória de Deus, sobre a nossa fraqueza, sobre como nós devemos andar em humildade, como nós devemos respeitar uns aos outros, como nós devemos ser cautelosos quando nós vamos nos dirigir a Deus. A palavra vai como que iluminando os nossos caminhos, porque a Bíblia diz que a palavra é luz para os nossos caminhos. Mas o Paulo ainda diz no verso 12: isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e minha. A melhor tradução para esse texto grego seria: nos encorajemos. É isso que Paulo está falando. Além da pregação da palavra, Paulo, que é apóstolo, que a Escritura disse que ele subiu já ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, ele diz que ele precisa da comunhão da igreja para ser encorajado. Ele vai abençoar e ele vai ser abençoado. Ele vai enriquecer e ele vai ser enriquecido. Ele diz: meus irmãos, eu vou abençoar vocês com a minha fé, com aquilo que Deus me deu, mas eu vou ser abençoado pela comunhão da igreja. Paulo entende que ele precisa se reunir com o povo de Deus para adorar o Senhor, para cantar louvores. Em nossos dias, a tecnologia tem sido uma bênção para nós. A tecnologia tem propiciado irmãos que, impossibilitados pelo tempo de pandemia, não podem estar conosco, eles podem ouvir a pregação do Evangelho, eles podem ouvir a igreja cantar, a igreja orar, mas certamente, meus irmãos, isso não substitui a reunião do povo de Deus. Paulo subiu ao terceiro céu, mas ele diz: eu quero estar junto com a igreja, eu quero me reunir com vocês para ser abençoado, eu quero ser fortalecido com a fé de vocês. Precisamos pensar sobre isso, sobre o valor de nós nos reunirmos como igreja comunitariamente, para sermos encorajados, sermos fortalecidos no Senhor. Mas Paulo ressalta que existem alguns impedimentos. Por que que a primeira questão que pode vir à igreja de Roma é: se você tanto deseja, se você tanto quer, por que até agora você não veio? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. Paulo diz: olha, eu não estou conseguindo ir. Há um empecilho daquele que é aquele que decreta a história, aquele que ainda não permitiu, não determinou que Paulo fosse a Roma. Paulo é aquele que se derrama em oração diante de Deus, suplicando possibilidades, mas ele sabe que ele está debaixo da soberania de Deus. É Deus quem governa a história. Nós fazemos planos, nós colocamos nossos desejos diante de Deus, mas caminhar e viver, meus irmãos, entendendo que nós estamos debaixo da soberania do Senhor, é algo que nos vai dar uma concepção clara do que é, de fato, a quem governa o universo. E Paulo entende muito isso e ele diz: olha, eu me propus, eu estou impedido, eu sei que eu vou pregar o Evangelho e vou colher frutos. Veja a perspectiva dele, de ele servir a Deus como aquele que vai usar os dons e vai colher frutos para entregar a Deus. Ele vê o ato dele de serviço a Deus como um grande privilégio perante o Senhor que o vocacionou. E isso estabelece agora a transição para o segundo movimento do texto, que no verso 14, verso 15, que é sobre a vocação de Paulo.
ele avança não apenas tratando do momento inicial da vocação, mas as implicações da vocação que Deus fez sobre sua vida. Quais são as implicações? Anteriormente, ele falou que Deus o chamou, em Atos 9, pela graça, o chamou para ser apóstolo. Mas agora ele está olhando para o que isso implica na sua vida. Ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Ainda que o Império Romano está dominando todo mundo, diferente do Império Grego, o Império Romano ele queria tomar o mundo e lucrar com os impostos que ele tomava de cada nação, de cada população, de cada tribo. Mas o Império Grego, ele havia, por trás da tentativa, do projeto de dominar o mundo, toda aquele ideal filosófico que permeou antes do primeiro século, antes da vinda de Cristo, que é Alexandre o Grande, sob todos os pensamentos de Aristóteles, Platão, tudo aquilo que fervilhou nos últimos séculos. Ele queria implantar uma cultura em todo o mundo que se falasse uma só língua. E havia esse linguajar comum. E nesses dias é o grego que se fala em Israel, é o grego que se fala em quase que em todo lugar do mundo. Havia a educação clássica grega, as pessoas eram letradas, eram aquelas que eram educadas no grego e nos filósofos, na literatura grega. E se alguém falasse outro idioma, todo aquele que foi educado na literatura grega, ele dizia, ele não entendia, era como se fosse um idioma estranho. E aí os gregos passaram a chamar de bárbaros todos aqueles que não foram letrados na educação grega. O que Paulo está dizendo é que eu sou devedor, eu estou devedor para pregar o evangelho, seja aos letrados, aos gregos, seja aos não letrados, aqueles que eles chamam de bárbaros. E aí os termos eles se equiparam quando ele está dizendo a sábios e ignorantes, é os gregos e os bárbaros. Ele se entende como devedor. Aqueles irmãos, ele não tinha feito nenhum compromisso com aqueles irmãos para pregar o evangelho ali. Mas Paulo entende que a relação, a dívida que ele entende é por causa da relação dele com o seu Senhor, a quem vocacionou Paulo. Se o Senhor, Deus, vocacionou Paulo para ele pregar o evangelho aos gentios, ele não vai escolher a quem ele vai pregar a todos os gentios. Ele não vai usar os critérios dos homens. Ele se entende como devedor, ainda que a igreja nem o conhece, porque ele está olhando a sua relação com o Senhor. O que nos motiva, meus irmãos, a servirmos a Deus? Se a base da nossa motivação ao servirmos em ministérios da igreja é a admiração pelo conselho, pelo pastor, pelo irmão A ou pelo irmão B, se estamos servindo ao Senhor, se temos problemas ou não temos problemas na igreja, então a nossa motivação não é o Senhor. Quando pensamos em vocação, devemos lembrar que aquele que nos deu os dons e talentos, um dia ele vai pedir uma prestação de contas. Ele vai pedir para nós o que nós temos feito com aquilo que ele nos deu. Devemos recordar que somos devedores de serviço ao Senhor e devemos fazer isso apesar dos problemas e das dificuldades que nós encontramos. O segundo aspecto sobre essa aplicação da vocação, implicação sobre que ele entende, está no verso 15, quando ele diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto. Quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vocação, meus irmãos, é uma questão de perceber que nós somos devedores. E vocação é uma questão de nós entendermos que devemos estar prontos hoje. O chamado de Deus para nós servirmos a Ele não é a questão de nós colocarmos em ordem a nossa agenda. Resolvemos as nossas prioridades e depois servirmos a Deus. Deus não é o resto das nossas prioridades, da nossa agenda. A vocação é o chamado daquele que é o Senhor Deus dos céus e da terra, que chama os seus servos para estarmos prontos hoje
E Paulo diz: quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Vocês que já creem no Senhor, que são elogiados, mas é por meio do evangelho que a igreja do Senhor, a igreja fiel ao Senhor, ela vai ser fortalecida. De modo que a carta aos Romanos não é uma carta escrita para incrédulos. É uma carta escrita para fortalecer e firmar, enriquecer aqueles que já creem no Senhor, aqueles que até são elogiados pelo Senhor. Mas Paulo avança agora no verso 16 e verso 17 para tratar sobre a eficácia do evangelho no exercício da sua vocação. Ele quer muito estar em Roma pregando o evangelho porque o verso 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele falou sobre o que é o evangelho nos 7 primeiros versículos. É prometido desde o Antigo Testamento pelos profetas, fala da encarnação do Messias, filho de Davi. O evangelho é a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. Mas agora ele quer falar sobre a eficácia do evangelho, como esse evangelho, o que é que ele faz na vida dos homens. Primeiro, há uma grande eficácia na vida do próprio Paulo, porque ele diz: eu não me envergonho do evangelho. E isso dialoga muito com um conceito que havia no primeiro século, especialmente no Império Romano, sobre como eles zombavam dos cristãos. O Império Romano é um império que se destaca pelo seu poderio militar, pela força, pela brutalidade. Honra no Império Romano era exatamente aquele que tem mais força, mais poder, mais governo. E os cristãos falavam de um líder, de um mestre, de um rei que morreu. Falavam de um líder que foi traído. Falavam de um líder que foi crucificado. E eles zombavam dos cristãos, eles zombavam da mensagem do evangelho. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, eu quero ir para o centro desse império. Eu quero pregar porque eu não me envergonho. Diante desse império havia também uma grande comunidade judaica que também zombava do cristianismo, da qual Paulo era um representante para perseguir os cristãos. Mas somente, meus irmãos, quando nós entendemos a glória do evangelho, é que nós sabemos que a mensagem da glória está exatamente na mensagem da obra do Messias. Aquilo que parece ser desprezível, um homem cuspido, esbofeteado, crucificado, morto, é aquele que é o Deus dos céus e da terra. Ele ressuscitou, é o Rei da glória. Somente ao percebermos e sermos transformados pela glória do evangelho, pela sua riqueza, nós não nos envergonhamos quando estamos diante de pessoas que zombam da nossa fé. Na escola, no trabalho, nas nossas amizades, nós não nos envergonhamos quando nós percebemos o tamanho da glória do evangelho. Os judeus o rejeitavam, os romanos o zombavam, mas ele não se envergonhava e ele vai pregar o evangelho até em Roma. Ainda que ele vai seguir os passos com toda a aparência da humilhação, porque Paulo vai chegar em Roma acorrentado para pregar o evangelho da libertação. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que o evangelho faz, ele salva. Ele opera a transformação no caráter, no coração. Ele tira um homem das trevas do inferno e coloca no reino de Deus. Colossenses diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É exatamente esse movimento, essa peregrinação que ocorre quando nós cremos no evangelho. Nós somos tirados de uma mente, de um coração, de uma cosmovisão, de uma vida, de hábitos e costumes, e Deus muda e nos coloca em outro lugar. O evangelho é o poder de Deus para transformar um inimigo em soldado do exército de Deus, como o Senhor fez com Paulo. É o poder para salvar aquele que crê. Deus estabeleceu, meus irmãos, que a salvação fosse por meio da pregação do evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Para que ao ouvirem o evangelho, as pessoas crendo no evangelho,
essas pessoas fossem transformadas, corações fossem libertos. A palavra de Deus, ela é suficiente para salvar o mais terrível inimigo, o coração mais duro, o terreno mais difícil de ser infiltrado. A palavra de Deus e a pregação da palavra é exatamente o meio estabelecido por Deus para que vidas sejam alcançadas. Primeiro do judeu e também do grego, ele vai como que, até o capítulo 3, ele vai estabelecendo essa dinâmica para chegar ao seu propósito. Na verdade, não há distinção entre judeu e grego, mas como o evangelho primeiro foi pregado aos judeus, ele está tratando da cronologia. Primeiro, Deus está anunciando aos judeus, mas também a todas as pessoas. O grego aqui significa todas as pessoas de todas as nações, do mundo grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Nós temos certamente, meus irmãos, conceitos sobre o que é justiça. Nós temos, pela nossa cultura, pela nossa educação, pela criação dos nossos pais, pelos nossos próprios conceitos, nós temos conceitos sobre o que é certo, o que é errado. Nós temos entendimento e às vezes nós discordamos uns dos outros sobre o que de fato é certo, o que é errado. Existem opiniões diferentes. Até certo ponto isso é natural, porque nós somos pessoas diferentes, falhas. Mas se nós queremos aprender o que é a verdadeira justiça, aquele que estabelece, aquele que é o padrão, aquele que estabelece o que é correto e o que é errado, é o Senhor, e Ele se revela no Evangelho. É na mensagem do Evangelho que Ele revela o que é justiça. Ele revela que todos os homens são pecadores. Ele revela que somente Deus é justo. Ele revela que para salvar pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer, para receber a ira de Deus, para que a salvação não fosse concedida a parte da justiça. No Evangelho nós entendemos a nossa incapacidade de sermos aceitos por Deus e como Deus executa toda a sua ira no Filho, para que nós sejamos agraciados, salvos pela graça. Nós reagimos com fé pelo poder do Santo Espírito, mas esse Evangelho que nós vamos compreendendo partes, nós vamos compreendendo conceitos do Evangelho, dessa grande riqueza, desse grande banquete que é o ensino do Senhor. Nós vamos aprendendo como que de momento em momento, de fé em fé, à medida que nós ouvimos, à medida que nós assimilamos, à medida que nós estamos compreendendo mais das verdades bíblicas, de fé em fé, nós vamos compreendendo mais da justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá por fé. Essa citação de Abacuque, capítulo 2, ela traz aos seus leitores a um ambiente que é praticamente cheio de judeus que conhecem muito bem o texto de Abacuque, capítulo 2, em que narra um homem crente que ele, em um dado momento, ele começa a questionar as decisões de Deus. Ele começa, ainda que como crente, ele começa a ter atos de incredulidade. Ele se coloca na torre de vigia e diz: eu quero ver se Deus vai responder a minha oração. Eu não estou entendendo isso que Deus está fazendo. O ímpio parece que não é punido. Deus responde e diz: o Senhor vai punir no seu tempo. Diante do Senhor nós não devemos levantar queixa. E aí é quando em Abacuque 2 diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está dizendo isso para Abacuque, e Abacuque para de reclamar. E nesse contexto do capítulo 2 é quando o Senhor diz: Abacuque, o justo viverá pela fé. Foi exatamente isso o marco da reforma. Quando Lutero leu esse versículo, ele entendeu que a salvação é por meio da fé. E a vida do cristão, ele deve viver também pela fé, ele deve continuar crendo, não naquilo que ele está vendo, mas confiando que Deus é o soberano, Deus é quem estabelece a justiça, Deus é quem guia a história, Deus é o padrão para dizer o que é justo e o que é errado. Abacuque, no capítulo 3, ele assimilou esse ensino, que
Abacuque termina o livro do profeta Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei no meu Deus. Ou seja, ainda que as circunstâncias mostrem que Deus me abandonou, ainda que as pessoas cheguem ao meu ouvido dizendo que Deus é injusto, que tudo fale contra o Evangelho, todavia eu continuarei confiando, quando o cenário seja o mais terrível diante dos meus olhos. O justo, ele deve viver por fé na palavra, naquilo que o Senhor falou. Olha não para aquilo que está diante dos olhos, mas olha para a palavra. Essa é a definição do que é fé, a certeza daquilo que não se vê. A convicção de fatos, a certeza. Nós confiamos na palavra, naquilo que o Senhor disse, e isso é como nós somos salvos, e aqui é como nós devemos viver como um povo de Deus. Basicamente, a partir do verso 18, nós vamos ver isso que os estudiosos consideram, verso 16 e 17, como a introdução, o mini resumo de toda a carta. Ele vai como que desenvolver a partir do verso 18, e nós iremos caminhar sobre esse texto. Mas que lições, meus irmãos, nós podemos extrair desse bloco de texto em que meditamos? Primeiro, eu quero pensar um pouco sobre como o ensino da soberania de Deus, ele me encoraja a descansar no Senhor. Paulo queria ir a Roma e achava que, ele estava numa viagem, provavelmente os estudiosos dizem que ele estava em Corinto, e ele estava levando uma oferta para a igreja de Jerusalém, e ele queria chegar em Jerusalém e imediatamente seguir viagem para Roma. E no meio do caminho ele escreve a carta. Ele diz: estou indo para Jerusalém, mas eu quero logo em seguida ir para Roma, para depois ir pregar o evangelho na Espanha, depois de passar um tempo na igreja de Roma. Ele entende que essa seria uma ótima oportunidade. Ele acabou o serviço, ele já havia pregado o evangelho em tantos locais, agora estava ajudando os irmãos que estavam numa pobreza muito grande em Jerusalém. Mas o que aconteceu quando ele chega em Jerusalém? Atos narra que Paulo foi preso. Ele não vai para Roma. De imediato, ele fica preso por algo em torno de 2 anos. Ele fica sendo jogado de prisão em prisão, a governador. Pessoas responsáveis da liderança romana vão colocando ele de lugar em local, e quando ele vê o cenário montado para a sua morte, ele apela para César. Quase 2 anos depois, ele vai ser conduzido de navio. Vários momentos da viagem, a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai acorrentado, preso, e ele quase naufraga, quase morre numa dessas viagens. Mas ele chega a Roma. Ele chega a Roma e fica preso. Ele vai ser julgado pelo imperador, nesse contexto já Nero. Ele vai ser, ao julgamento dele, a deliberação é que ele vai ser decapitado na praça pública. E é isso que acontece com ele no ano 64. Ele tinha um projeto. Ele tinha sonhos e ele tinha planos de viver a vida da igreja em comunhão com a igreja de Roma, mas não era a vontade de Deus. No entanto, perceba essa perspectiva que eu quero que nós entendamos. Paulo, ele queria escrever uma carta e ele queria instruir a igreja de Roma. Esse era o projeto dele, ele queria abençoar aquela comunidade. Mas o propósito de Deus era muito maior. Deus queria que a carta aos Romanos fosse preservada e fosse lida por tantas gerações, que hoje nós estamos estudando ela e sendo abençoado ao meditar sobre ela. Deus não queria apenas abençoar a igreja de Roma, ele queria abençoar muitas gerações por vários séculos. O fato, meus irmãos, é que nós não entendemos muitas das decisões do Senhor. O que nós precisamos fazer diante da nossa vida é orar, é nos derramar diante de Deus, suplicar a Deus que, se houver uma oportunidade, nós possamos fazer isso ou aquilo. É colocar diante de Deus os nossos planos. Devemos confiar e devemos descansar diante daquele que é o soberano, aquele que decreta todas as coisas e que sabe muito mais do que nós. Precisamos confiar, precisamos descansar. Agora, eu preciso mencionar algo sobre isso, porque muitas vezes as pessoas entendem que confiar e descansar é esperar a minha vontade ser realizada, e aí é um problema.
Porque muitas vezes a mensagem e a proclamação dos nossos dias tão comum, triunfalista, de que todos os nossos sonhos são realizados, vão ser realizados, porque Deus é fiel, é isso que as pessoas dizem. Isso é um ensino vazio. O sonho de Paulo não foi realizado. Deus, meus irmãos, não promete realizar todos os nossos sonhos. O Evangelho não anuncia isso. O Evangelho fala de um mundo que é governado por Deus e Deus está no centro. Não somos nós que estamos no centro. Quando nós ouvimos alguém dizer para nós que os nossos sonhos vão ser realizados, isso pode até alegrar o nosso coração. Mas cuidado, isso pode criar uma grande expectativa e trazer grande frustração. Pode até alegrar os ouvidos, o coração, mas é de fato uma preparação que pode terminar em um grande sofrimento, uma grande frustração, porque isso pode de fato não ser realizado. Reconhecer, meus irmãos, a soberania de Deus não é dizermos que todos os nossos sonhos serão realizados no tempo de Deus. É reconhecer e descansar que eles podem ou não ser realizados e que isso vai ser percebido conforme a vontade de Deus no tempo de Deus. Se nós descansarmos apesar de que nossos sonhos sejam ou não realizados, aí sim nós estamos descansando na soberania de Deus. Mas se para termos paz e alegria, nós precisamos que os nossos sonhos sejam realizados, então eles são ídolos. Nós não estamos reconhecendo a soberania de Deus. A motivação, meus irmãos, uma outra aplicação desse texto é que a motivação para o serviço deve ser o próprio Deus. Paulo disse, eu sou devedor, eu estou pronto. Paulo passou por muitas dificuldades. 1 Coríntios capítulo 9, ele vai, já distante da igreja de Corinto, ele vai descrever toda uma sessão, capítulo 8, 9 e 10, mas particularmente no capítulo 9, ele vai dizer, eu passei muito tempo aí, vocês nem me pagaram salário. Eu não cobrei a vocês para não causar problema, mas eu passei dificuldade. Mas eu nunca deixei de pregar, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, verso 16. Porque sobre mim pesa esta obrigação. Um outro texto que me chama a atenção é 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Quando ali, depois que o povo havia rejeitado o profeta Samuel como profeta do povo, eles escolheram um rei. 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Eles caíram em si, que eles haviam ofendido o profeta, rejeitado o profeta e não estavam honrando aquele que o Senhor havia colocado. Eles arrependidos, eles dizem, por favor, Samuel, não deixa de orar por nós. Samuel, ainda que muito triste pela rejeição do povo, ele diz, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Veja a percepção que esses servos de Deus eles tiveram sobre o que é ministério e o que é serviço. Agora, meus irmãos, quando nós temos problemas na igreja, conflitos, e nós deixamos de servir a Deus, nós estamos perdendo a percepção de a quem nós servimos. Samuel não deixou de orar, Paulo não deixou de pregar, ainda quando haviam circunstâncias das mais terríveis e difíceis, não havia reconhecimento. Às vezes, nós temos a impressão de que as pessoas falam que são servos de Deus, mas parece que as pessoas querem ser bajuladas. As pessoas ficam ofendidas quando alguém não me elogia que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem servimos, meus irmãos? Em situações das mais contrárias, Samuel continuou orando, Paulo continuou pregando, quando não havia reconhecimento e nem respeito da igreja por eles. A quem nós servimos? Nós precisamos servir a Deus. E o que nós temos que entender é que nós somos devedores a Deus. Devemos estar prontos hoje. O Evangelho, meus irmãos, ele revela a justiça de Deus. Revela a justiça de Deus e é por isso que um dos marcos da Reforma Protestante é que no culto, aquilo que ocupa mais espaço e mais tempo no culto é a pregação da palavra. É o marco da Reforma Protestante, a centralidade da pregação no culto. Por quê? Porque é por meio da pregação que nós vamos ser edificados. É um entendimento correto de 1 Coríntios 14, versículo 1. Principalmente que profetizeis. É na exposição da palavra que nós vamos refletir quem é Deus, quem nós somos e qual é a glória da obra de Cristo.
Os reformadores estabeleceram orações, cânticos, mas a igreja era conhecida como a igreja que tem a pregação da palavra como central no culto, porque eles entendiam essa verdade. O evangelho é o poder de Deus para salvar. O evangelho é o poder de Deus para nos fortalecer. Paulo vai chegar a isso em capítulo 10, verso 13 e 15. Ele vai estabelecer uma lógica que é exatamente que pela pregação se ouve, pelo ouvir é que, de fato, Deus opera a fé, e pela fé vidas são justificadas. Essa sequência está em Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Preguemos o evangelho, para que vidas sejam transformadas e a igreja do Senhor seja fortalecida para a glória do próprio Deus. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Damos graças pelo evangelho. Damos graças, ó Deus, por tão grande salvação que o Senhor operou em nós. Damos graças, Senhor, porque os teus decretos estão muito acima de nós. Porque muitas vezes, ó Deus, o Senhor não ouve as nossas petições e súplicas. Porque o Senhor é mais sábio que nós, ó Deus. Damos graças, ó Deus, porque nós somos teus filhos e somos guiados e protegidos. Somos conduzidos, ó Deus, e a história da tua igreja é conduzida de forma tão extraordinária que nós, ainda que não percebamos, ó Deus, como o Senhor está agindo e preparando, assim como hoje nós somos abençoados, ó Deus, ao meditar na carta aos Romanos, porque o Senhor não ouviu até aqueles dias a oração de Paulo. Talvez, ó Deus, na nossa perspectiva terrena, se Paulo tivesse a oração atendida, ele não iria assim